O caso do adolescente de 16 anos que matou os pais e a irmã depois de uma briga por causa do celular reabriu o debate sobre a maioridade penal no Brasil. O crime ocorreu no fim de semana em Jundiaí, no interior de São Paulo. Em depoimento à polícia, o menor de idade afirmou que já havia pensado em matar os pais anteriormente. Disse ainda não estar arrependido e falou que, se pudesse, faria tudo de novo. Com a repercussão dos assassinatos, usuários das redes sociais reacenderam a discussão sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil. Um projeto sobre o tema está parado há 5 anos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na última atualização, do dia 3 de dezembro de 2019, a proposta aparece como devolvida pelo então relator, o senador Marcelo Castro, por não mais pertencer aos quadros da comissão. Atualmente, a matéria aguarda para ser redistribuída. Bom, Fabi, esse caso bárbaro que ocorreu aí nesse final de semana desse adolescente de 16 anos que matou os pais e a irmã reacendeu mais uma vez o debate, que é muito comum quando acontece um crime, né, dessa magnitude, dessa escala no país. Volta-se a discussão aí sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. É um assunto polêmico que precisa, claro, de um debate lúcido, sem paixões, né, Fabi? Verdade, o que realmente até, por falar em paixões, mas eu fico extremamente triste de um tema como esse estar largado, né, no rodapé lá jogado, agora teve que voltar e não sabe nem quando vai redistribuir. Enquanto isso a gente fica discutindo, né, coisas que não são tão importantes quanto isso. Mas diante dessas tragédias, e tão graves, né, essas tragédias que ganham a mídia, porque realmente, né, gente, extermínio de uma família toda, tem várias camadas, né, quando a gente vai repercutir um crime deste, mas acho que uma boa alternativa para a sociedade, inclusive, para conseguir lidar com suas dores, é tirar algo bom da tragédia. Então, que venham leis, que essa discussão em relação à maioridade penal seja retomada. Meu sonho seria, como existem algumas legislações mundo afora, que a legislação acompanha o ato da pessoa e não necessariamente a idade, né? E o Brasil, a gente sabe também que é uma produção, não esse caso específico, esse caso é algo bem particular aí de um crime em família, com várias camadas também, mas é algo que a gente sabe que até o crime organizado no Brasil se utiliza de menores, né? Às vezes deixando ele ali quase para completar os 18 anos e assumir a bronca, né? Como dizem por aí. Então, essa questão é realmente muito objetiva para a gente tratar em relação à criminalidade que a gente falou também no bloco anterior, e também seria muito positivo se a gente conseguisse também enfrentar uma discussão que a sociedade vai ter que ter, né? O que fazer com pessoas que são caracterizadas, não estou dizendo que seja, mas tem indícios que sim, essas pessoas que podem ser consideradas, então, os sociopatas, já que nós tivemos também uma extinção, né, dos manicômios judiciais por lei, e isso vem preocupando os peritos criminais. Eu converso com alguns aqui, peritos criminais de São Paulo, e isso tem tirado o sono do pessoal de alguns médicos. Então, são duas questões. O mundo enfrenta essa escalada de violência, né, essa banalização da vida, e nós precisamos, como sociedade, achar os freios morais e legais para esse tipo de conduta e não deixar para lá os menores que praticam crimes horrendos e que deveriam ser punidos na medida, né, da sua ruindade, porque a gente sabe que o crime ele escala, né? Então, infelizmente, constatado, e que Deus dê força, né, para as pessoas que ficaram, os familiares, entes e amigos dessa família, porque realmente é brutal. Ana, quero ouvi-la, mas antes uma correção. O crime ocorreu aqui na cidade de São Paulo. O pai do adolescente que morava em Jundiaí e que foi morto, então, quando retornava do trabalho para a cidade de São Paulo. Ana. Bom, Paula, eu acho que a Fabi desenhou muito bem, né, alguns pontos. Eu vou tentar olhar para frente, então, no Brasil, já que estávamos falando dos municípios, né, da Marcha do Pires, como a Fabi muito bem colocou, e falamos dos dados aqui de como essa pirâmide tributária é distribuída no Brasil, com 60%, né, indo para a União, 15% para os municípios e ali 25% para os estados. Nós precisamos falar também da divisão legislativa do Brasil. Eu repito, nós temos no nosso nome
República Federativa do Brasil. E nós temos tudo concentrado na União. Então, nós estamos falando aqui, vamos discutir maioridade penal? Ah, mas a Câmara engavetou. Vamos discutir não sei o quê? Ah, mas o Senado engavetou. Nós precisamos ter também essa autonomia que o nosso nome já mostra. República Federativa do Brasil. Nós precisamos ter esse pacto federativo dos estados terem autonomia, como é aqui nos Estados Unidos, para decidir sobre maioridade penal, sobre porte e posse de armas, sobre aumento tributário no estado ou não. Enfim, o que nós vemos no Brasil é um estado federal, né, a União, como uma grande babá, detentora de 60% dos nossos impostos e de tudo que acontece na nossa vida, seja na linguagem neutra, mas o que o Sul quer é a mesma coisa que o Nordeste, é a mesma coisa que a Bahia, que o Sudeste, que o Centro-Oeste. Por que não respeitamos o nosso nome, República Federativa, que os americanos chamam aqui de laboratórios da democracia? Um estado vai passar uma certa lei, então nós vamos ficar aqui, o estado vizinho, nós vamos ficar de olho. Ficaremos de olhos abertos, vamos ver o que acontece daqui a 3, 4, 5 anos. E não deu certo, então não vamos nem mexer nessa lei. Ou o contrário, deu certo, vamos implementar, vamos colocar para debate na nossa Assembleia Estadual. O problema é que no Brasil para no Senado, para na Câmara, o Supremo Tribunal Federal com 100 mil casos para ser julgado, ou seja, essa pirâmide que os americanos têm e que faz a vida correr, seja a vida jurídica, a vida social, a vida econômica, essa pirâmide precisa ser revertida no Brasil se quisermos avançar como um Estado geral que produz tanto em nível estadual, municipal ou federal. Não dá para jogar simplesmente tudo em Brasília e esperar que eles decidam por nós. Aproveito para jogar para a Karina, perguntar como é que é aí na Itália essa questão da maioridade penal. A Ana ventilou essa possibilidade, né, que aqui no Brasil cada estado pudesse ter a sua legislação de maneira autônoma para decidir, né, 16, 17, 18 anos. Como é que é por aí, Karina? Aqui cometeu crime é julgado. Aqui a gente tem aquele caso emblemático de Margaret, se eu não me engano, que foram esse grupo de jovens que foram acusados de um assassinato, enfim, que ficou muito conhecido aqui na Itália. Mas também a gente tem casos agora que aconteceram ultimamente também com um adolescente que matou pai, mãe, enfim, e acontece isso direto, mas eles são julgados, não tem essa de, enfim, de ser uma idade a questão. Aqui a gente está falando de pessoas que têm 16, 17 anos, obviamente menor de idade, não aconteceu ainda, pelo menos que eu saiba. Mas esses casos são julgados, eles passam pelo devido processo legal, e depois tem todos esses anos aí enfim, de provas que tem que ser recolhidas, porque aqui na Itália ainda permanece, né, aquela coisa, que até que me provem o contrário, eu sou inocente. Então, isso, o devido processo legal acontece. Mas menores que cometem crimes, todos são julgados da mesma forma. Aqui não tem diferença, não.